Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui para mais uma vez ouvir, entender e praticar a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre transformação. E o texto é em João, capítulo 2, do versículo 3, a partir do verso 3. Diz assim, versículo 3. Vamos lá. Diz assim: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então a sua mãe aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e enchei-o até em cima. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Bem, aqui nós vemos uma história de que havia um casamento numa cidade chamada Caná, que ficava em Galiléia, e ali Jesus e os seus discípulos foram convidados, como diz o verso 1 e o verso 2. Naquele momento acabou o vinho e Maria chegou até Jesus e disse essas palavras: Olha, acabou o vinho. Jesus falou: Olha, mulher, mas e aí? E o que tem a ver isso, né? O que eu tenho a ver com isso, digamos assim? E aí Maria chegou até os serventes e falou: Olha, faça tudo o que ele disser. E eles fizeram, e nós sabemos que ali houve a transformação daquela água para o vinho. E aquele mestre-sala, ou mestre de cerimônias, o organizador daquela festa, quando provou o vinho, elogiou o noivo, porque o vinho era de boa qualidade, melhor do que ele havia servido primeiro. E basicamente essa história, e nós aprendemos aqui algumas lições, e eu quero deixar pelo menos 3 lições. Para que aconteça a transformação, aqui nós estamos falando de uma transformação da água, de algo que não tem cor, não tem cheiro, não tem odor, não tem cor, mas que quando Jesus transformou, passou a ser ali algo com cor, com sabor e da melhor qualidade, segundo o próprio organizador da festa. Para acontecer essa transformação, a primeira coisa que aconteceu ali, para ocorrer essa transformação, foi a obediência. Quando Jesus disse: Olha, pegue essas talhas, que eram 6 talhas, com mais ou menos ali, cabendo ali por volta de 100 litros de água, um pouquinho mais, um pouco menos, mas vamos arredondar aí por volta de 100 litros de água. Quando Jesus disse: Encha essas talhas, eles foram e encheram. Deu trabalho, porque não era pegar uma mangueira, colocar lá e esperar encher. Eles encheram. Olha, agora pegue essa água e leve para o organizador da festa, o mestre-sala, o mestre de cerimônia, para que ele prove. E aí, quando ele provou, era a água transformada em vinho. Ou seja, houve obediência. A obediência de se esforçar em encher aquelas talhas, em levar a água até o organizador da festa. Então, o Jesus ele não era conhecido ainda. Inclusive, o texto vai dizer que foi o primeiro milagre de Jesus. No verso 11 vai dizer que foi ali que ele começou o seu ministério. Então, aquele era o primeiro milagre de Jesus. Jesus não era conhecido. Eles poderiam questionar, mas quem é o Senhor para dar ordens? Ou o que tem a ver encher isso aqui de água? Mas eles não questionaram, eles obedeceram. E foi essa obediência que Jesus fez com que aquela água, que eles obedecendo encheram
aquelas talhas. Foi a obediência, eles levarem até o organizador da festa, foi a obediência, que na obediência houve a transformação. Primeira lição que eu aprendo aqui: para acontecer a transformação, é preciso ter obediência. Às vezes a gente fica pensando, eu gostaria de mudar, eu gostaria de mudar a minha vida, eu gostaria de fazer tal coisa, eu gostaria de ser uma pessoa melhor, eu gostaria de fazer um propósito, eu gostaria... Você gostaria? Então obedece. Não só estabeleça planos. As pessoas só ficam em planos, em projetos e para por aí. Quando há obediência, agora num âmbito mais espiritual, quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos dispostos a obedecer Jesus, pode ter certeza que vai acontecer transformação. A obediência, ela resulta em transformação. Outra coisa que eu vejo que aconteceu nesse texto, para acontecer a transformação, para acontecer a mudança, seja um agente da mudança. Como assim? Seja o provocador, seja aquele que vai ser o canal para que haja a mudança. A mudança aqui nesse texto só aconteceu porque houve o trabalho de pessoas, houve o trabalho de servos que carregaram água, que foram até o poço, que puxaram água, que encheram basicamente ali mais de 500 litros de água, talvez ali uns 600 litros de água. Aconteceu a transformação porque teve pessoas que trabalharam para isso, que obedeceram, mas estavam dispostos a trabalhar, a encher aquelas talhas de água, a pegar aquela água, a levar para o mestre-sala, entende? Houve pessoas que fizeram, que se dispuseram a fazer. Você pode ser um agente de mudança. O seu trabalho, a sua disposição, a sua vida pode ser bênção para a vida de outras pessoas. Porque aquele casamento que tinha acabado o vinho, só foi ter vinho novamente, porque homens se dispuseram a obedecer primeiramente e a trabalhar. E o trabalho deles resultou em mudança. Você quer que haja mudança? Faça alguma coisa. O que? Não sei. Aí você vai avaliar dentro daquilo que você está vivendo, dentro da sua realidade. Você vai avaliar qual é o tipo de ação que você tem que tomar para que aconteça a mudança. Mas alguma coisa tem que ser feita. Nós vamos orar, mas nós vamos agir. Haja, faça alguma coisa. A mudança vai acontecer através da sua vida. Você pode ser o causador dessa mudança para a vida de alguém, para uma situação no seu trabalho, para uma situação na sua igreja, para algum tipo de situação na sua família. Você pode ser essa pessoa que vai causar essa mudança através da sua atitude. Você pode salvar um casamento, como aconteceu aqui. Você pode salvar uma família. Você pode salvar uma situação. Você pode salvar, não sei, de repente, algo da sua igreja, do seu trabalho. Então, seja o agente da mudança. E por fim, a terceira lição que eu aprendo aqui está no verso 9 e no verso 10. Eu vou ler, você pode acompanhar. Está dizendo assim, o verso 9 e o verso 10. Quando o mestre-sala tomou a água tornada em vinho,
não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e disse: todo homem põe primeiro o vinho ruim, quando tem bebido bem, então o ferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha só, olha o que aconteceu. Quando o organizador da festa, o mestre-sala, o mestre de cerimônia, tomou aquela água transformada em vinho e viu que era um ótimo vinho, um vinho de qualidade, o que aconteceu aqui? Ele chamou o noivo e elogiou e parabenizou o noivo. Ele parabenizou o noivo. Eu, olhando esse texto, olha quanta coisa aconteceu para que o milagre, a transformação acontecesse. Quem foi elogiado? Quem foi reconhecido? O noivo. Foi Jesus que transformou? Foi os trabalhadores que carregaram água, encheram aquelas talhas de água? Eles foram reconhecidos? Não. Quem foi reconhecido, quem levou o elogio, foi o noivo. E aqui eu aprendo uma lição. Você pode ser a pessoa que obedece, que se esforça. Você pode ser o causador da transformação. Mas não espere o reconhecimento. Jesus sabia quem trabalhou. Jesus sabia a quem ele deu a ordem, a quem de verdade obedeceu, quem foi lá e carregou os baldes, quem encheu as talhas, quem levou a água até o mestre-sala. Jesus sabia. Jesus viu quem foi. O mestre-sala não viu. Ele não viu. Ele não procurou saber. E o crédito, ou os créditos, foram todos para o noivo. Então, quando você fizer algo, quando você for o agente da transformação, obedecer, não espere aplausos, não espere glória, não espere elogio. Talvez você não tenha reconhecimento. Talvez você não tenha o devido reconhecimento, mas você pode ter certeza que aquele que deu a ordem te viu. Aquele que deu a ordem, aquele a qual você obedeceu, ele te viu, ele te conhece e ele vai te recompensar. Porque diz a palavra do Senhor em Coríntios que não há nenhum trabalho em vão no Senhor. Não há trabalho em vão no Senhor. Todo trabalho é reconhecido. Você pode não ser reconhecido, visto em sua igreja. Você pode não ser visto, reconhecido por tua família. Você pode não ser reconhecido, visto no seu trabalho, pelo que você faz, pelo seu esforço. Talvez não haja esse reconhecimento. Mas pode ter certeza que aquele que deu a ordem, a qual você obedeceu, esse te viu, esse te conhece. E esse vai te recompensar. Ele, o Senhor, ele vai te recompensar. Pense nisso. E que Deus fale fortemente ao teu coração. E que Deus continue te dando graça e força para continuar. Obedeça. Seja o agente da mudança, da transformação. E mesmo que não haja um reconhecimento, esteja certo que o Senhor te viu, ele te vê e ele te recompensará. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e eu te espero na próxima reflexão. Deus abençoe.